Boa noite, senhoras e senhores. Em nome da Jet International, eu lhes dou as boas-vindas para mais uma palestra. A Jet International é uma organização com sede na União Europeia que tem como principal missão desenvolver líderes de alta relevância a responderem aos desafios impostos dentro desse novo conceito de mundo e, com isso, consolidar uma nova postura ética e comportamental capaz de aprimorar políticas públicas em prol do ser humano através da ação da diplomacia humanitária e de políticas governamentais de formação de compliance. Nesta palestra de hoje, nós teremos o prazer de ter conosco mais uma vez o Dr. Rodrigo Teras. Nesta série de palestras sabáticas, vamos dizer assim, o Dr. Rodrigo Teras tem nos trazido temas de alta relevância, como o tema de hoje. Pare para ouvir Jordan Peterson. Esta palestra é uma das séries que a Jetro tem propiciado, e como todos sabem, a fama do Dr. Rodrigo Teras o antecede, mas vale lembrar o seu currículo. O Dr. Rodrigo Teras é psicólogo, é pedagogo e é teólogo. E ele tem pós-graduação em psicopedagogia e neurociência, com foco em inteligência emocional. Tem MBA em aconselhamento espiritual pela Regent University, tem liderança avançada pelo IMD, é Master Coach pela International Coach Federation e Master Certified Coach. Leader Training pela Frank Covey nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Esta palestra é uma produção independente, sendo seu conteúdo de responsabilidade dos seus idealizadores, que consentem na difusão da mesma, conforme a legislação que rege a matéria. Senhoras e senhores, mais uma vez o nosso boa noite, e agora eu passo a palavra ao palestrante da noite. Boa noite, Dr. Rodrigo Teras, seja bem-vindo. Muito boa noite a todos, né? Como sempre, agradecendo a Jetro pelo espaço, e esse espaço importante de reflexão, esse espaço importante de trocas, né? Hoje eu quero falar sobre o Jordan Peterson, e eu tenho um carinho muito especial pelo Jordan, né? Eu tenho uma identificação, na verdade, muito grande com ele, não só em alguém que, de maneira muito sagaz, não se conforma com o seu estado atual de ignorância, né? Eu sempre me coloco nessa posição, um constante ignorante a respeito da humanidade, e tento todos os dias estudar, me abrir a novos conhecimentos, portanto, me abrir àquilo que é totalmente alheio e diferente de mim mesmo, da minha cultura. Eu morei quase que 1 ano na Índia, e a Índia eu posso dizer que não é outro país, é um outro mundo, né? Literalmente um outro mundo. Conheço pessoas que fizeram a mesma experiência, mas quase que com uma alma de um colonizador português, que ao chegar no Brasil tentou impor os seus valores e a sua cultura, e infelizmente perdeu a riqueza nativa que aqui estava, né? Eu, quando morei lá, eu me desfiz de tudo o que eu tentei me desfazer o máximo possível de tudo aquilo que eu compreendia do que era o Ocidente. E aí eu pude perceber uma incrível jornada de muita troca e de muito conhecimento, né? E a partir disso eu startei aí uma série
um outro olhar, né, e definir uma outra forma de caminhar na minha vida, foi exatamente isso, né? Eu sempre estou aberto, né? E mais do que aberto, estou nessa posição de um eterno ignorante, porque acho muito saudável esse ato em querer aprender e trocar sempre. E o Jordan, eu vejo que ele tem isso. Ele é um gênio. Ele é um gênio do comportamento, é um psiquiatra, ele tem origem canadense e hoje é um professor de Harvard e uma pessoa que, em pouco tempo e com um enorme saber, ele conseguiu e consegue impactar centenas de vidas. É um homem que, politicamente, ele tem posicionamentos muito claros. Alguns dizem que ele é uma pessoa de direita. Outros da própria direita acabam achando que ele não é tão comprometido assim, né, com a direita. Ele repele muito do pensamento da esquerda, mas ele também dá umas pauladas, e umas pauladas bem feias, né, naqueles que se colocam como conservadores e são mais arcaicos do que conservadores, né? São pessoas mais anti-liberdade do que realmente a favor de uma liberdade total e plena do ser humano, né? Muitos que se dizem conservadores, eu compartilho dessa métrica do Jordan Peterson, né? Muitos que se inflamam como grandes defensores da família e do conservadorismo, né? Eles, na verdade, eles querem manter o sistema que aprisiona mentes, né? Mas aprisiona mentes dentro desta ideologia que eles aparentemente querem conservar, né? Que é muito mais arcaica do que fundamentada em uma visão de valor realmente do humano, do individual, do protagonismo e da liberdade do ser humano. O Jordan, além dele ter essa característica muito política e para os dias atuais, é um gênio do comportamento humano, um gênio. Ele faz leituras do cotidiano, leituras muito atuais, né? Ele pega em vários... Eu já tive o privilégio de ver uma palestra do Jordan Peterson ao vivo, né? Já falei para vocês aqui, o meu dinheiro eu gasto com conhecimento. Então, se eu puder viajar sempre o mundo, não acho chatíssimo fazer viagem de turismo, né? Já contei essa particularidade aqui, né? Que é o contrário do CEO, né? O Renato é um ser viajante do grau máximo, conhece... se você quiser, ele pode escrever guias turísticos, né? De vários locais do mundo, né? Quando eu viajo com ele, ele me obriga a tirar foto, né? Ele me arrasta para os lugares, porque, por mim, eu não vou, né? Agora, viajo o mundo para ver uma palestra. Isso, com certeza, né? E já viajei para ver o Jordan Peterson, né? E é algo assim, porque ele faz analogias muito atuais e muito profundas, né? Ele gosta muito de situações que influenciam o Ocidente, a cultura ocidental, como filmes, né? Essas análises que eu fiz do Poderoso Chefão algumas semanas atrás, esse tipo de análise eu aprendi com o Jordan Peterson, né? Você conseguir pegar a construção de personagens e trazer ele como um referencial das questões comportamentais para os nossos dias atuais, né? Então, isso é uma coisa que eu aprendi vendo ele fazer, vendo as palestras dele, né? Lendo os livros dele. Então, eu sou um cara... eu tenho algumas pessoas que são, para mim, assim, grandes referenciais, né? O Jung é um desses referenciais, o Reich, o próprio Alexander Lowen e, obviamente, o Jordan Peterson, né?
eu recomendo, né? E principalmente se você é cristão, né? Por que eu digo aos cristãos? Então, quem não é cristão não pode ler? Não, pode ler. É que o Jordan, ele usa muitas alegorias a respeito da Bíblia, né? E ele faz isso de uma maneira que não está no dia a dia, não é comum, né? Não faz parte desse discursinho raso, mas não estou dizendo raso de forma pejorativa, estou dizendo raso, medíocre, porque é mediano, é o que a grande maioria faz. Não estou dizendo medíocre no sentido menor, né? Ao contrário, é mediano. A maioria das pessoas discursam a Bíblia de forma muito mediana, né? Não existe um aprofundamento, não existe algo além daquilo, né? E o Jordan não. O Jordan ele vai para pontos e ele traz com esse conhecimento, esse referencial profundo que ele tem do comportamental dele. Então é simplesmente um homem brilhante, né? Muito apaixonante. E ele fez esse livro, As 12 Regras, para viver uma vida, né? E uma vida em meio ao caos, né? Como é que a gente pode superar o caos do mundo atual, o caos que a nossa sociedade lentamente nós fomos construindo, e é engraçado isso. Eu já fiz muitas vezes essa reflexão que uma pessoa na Idade Média ela vivia muito menos, mas assim infinitamente menos do que nós, né? Talvez ela não ultrapassasse os 40 anos, né? Uma pessoa, sei lá, com 60 anos na Idade Média devia ser assim, a pessoa mais velha da aldeia em quilômetros, né? Porque as pessoas tinham uma vida muito difícil, tudo era muito precário, questão de higiene, questão de saúde. Mas eu tenho as minhas dúvidas o quanto do comportamental emocional estas pessoas tinham algum déficit, né? Quantas pessoas será que tiveram síndrome do pânico no Renascimento? Com certeza viviam num estado de miséria muito maior do que nós, né? Mas você vê pessoas, se nós colocarmos, elas tinham mais liberdade numa época medieval do que nos dias atuais. As pessoas, elas tinham a capacidade, e aí você vê na época da Revolução Francesa, o rei, antes da Revolução Francesa, Luís XIV, ele teve que bater de porta em porta para conseguir um exército. E aí, depois da Revolução Francesa, com uma nova organização da sociedade, do Estado, e um olhar onde o Estado tinha que ter tinha que amparar melhor os cidadãos, né? E todo aquele papo de liberté, égalité, né? Que a Revolução Francesa nos deu. Aí você começa a ver, por exemplo, o serviço militar obrigatório. Então, ficamos com mais leis de proteção ao cidadão, porém, com muito mais obrigações. E obrigações, muitas delas, que retiravam de nós liberdades que antes o Estado não se atrevia a nos de alguma maneira, administrar as nossas vidas. Então, isso é interessante, como é que a sociedade ela vai se tornando cada vez mais moral, aparentemente a legislação vai tendo uma abordagem, construindo e costurando o comportamento do ser humano, né? Vamos aprendendo a viver de forma melhor, mas também vamos sendo cada vez menos protagonistas da nossa própria vida, né? E cada vez mais direcionados por um grande bloco chamado Estado e chamado sociedade, né? E com isso perdendo muito
da minha individualidade. Se eu perco essa individualidade, eu perco os meus verdadeiros referenciais, e aí a chance de eu adoecer, a chance de eu entrar numa depressão, né? Então, conforme o poder da sociedade aumentou, também você vai ver um paralelo. Mais e mais adoecido a sociedade vai se tornando, né? Então, é interessante como a gente não conseguiu fazer com que viver em sociedade, conseguir criar, sim, regras de um respeito muito maior, muito mais válido, mas, ao mesmo tempo, não conseguimos fazer com que esta estrutura ela também estivesse linkada com a nossa individualidade, né? Então, somos hoje, temos leis que permitem com que, por exemplo, alguém pode entrar na minha casa e me matar. Isso pode acontecer, mas as regras hoje sociais, elas me protegem disso. É muito mais difícil do que na Idade Média, que qualquer um podia entrar, matar, estuprar, não tinha, era terra de ninguém, né? Mas, ao mesmo tempo, eu era muito mais livre lá na Idade Média, portanto, as doenças emocionais eram muito menores do que nos tempos atuais. E esse tipo de reflexão é o que nos leva a construir uma sociedade diferente, porque isso Jordan aborda muito, né? Não adianta achar que a sociedade perfeita ela vai se erguer. Isso aí é sonho. Isso aí eu vejo que é muita imaturidade, porque estamos lidando com processos que a maioria desconhece, né? A maioria até hoje não tem noção do poder atômico que nós temos, do poder quântico que nós vivenciamos. As nossas escolas não ensinam isso, nós não preparamos pessoas para as questões profissionais terem noção da importância. Hoje, essa semana, eu mandei um post, eu mando áudios, tento mandar áudios todos os dias para os meus clientes e algumas pessoas, alguns líderes que eu tenho muito contato, né? E também publico essas mensagens depois. Primeiro eu mando para eles e depois eu publico nas minhas redes sociais, né? E até se você quiser fazer parte dessa linha aí de trocas, aí você também pode. Você entra em contato aí comigo e eu te adiciono, né? Mas estava falando com eles esta manhã, né? Que pouco a gente entende do poder que existe no modelo, na construção dos modelos. Quais são os modelos que fazem parte da minha vida, né? Eu tenho consciência daquilo que realmente é meu, daquilo que foi imposto socialmente e está funcionando na minha vida, mas em constante conflito com os meus verdadeiros desejos, né? Então, onde é que isso se encaixa? Ontem eu fiz uma palestra aqui sobre família e uma das perguntas, o Nuno fez uma pergunta sobre a influência dos filmes e dos videogames, né? E eu falei o contrário. Eu falei, os filmes não nos influenciam, porque o filme já é uma resposta de como a sociedade ela está. E citei, né? Vou só citar de novo, se você não estava aqui ontem, se você estava, faça uma cara de surpresa, finge que você não ouviu, né? E eu falei que na indústria hoje do cinema, os maiores cientistas do comportamento, as empresas que realmente trabalham pesquisas comportamentais, todas elas estão contratadas pelos grandes estúdios de Hollywood, as grandes produtoras de cinemas e de séries, séries de TV a cabo, séries de Netflix, enfim. Essas grandes empresas de comportamento trabalham para essas organizações, porque elas trazem o perfil da sociedade, as lacunas emocionais, e aí essas empresas produzem filmes e seriados
direcionados para essas lacunas, né? E aí se tem a indústria do terror, né? Que nos últimos 20 anos cresceu de uma forma absurda. Nos últimos 30 anos, você pega, antes dos anos 70, você tem grandes 2 filmes de terror que você pode lembrar que realmente fizeram a história. Exorcista e Psicose. Você não tem outros. Você não tem outros. Você não tinha o Norman Bates, por anos, foi único. Não tinha um outro personagem de terror além do Norman Bates, né? Aí surgiu o demônio que virava a cabeça, né, e cuspia verde na cara dos padres no Exorcista, né? E por anos ficaram só esses 2, né? A Linda Blair e o Norman Bates. E, de repente, você tem uma gama de personagens de terror, de pavor, de terror em situações interessantes, que é... Olha que interessante. O que é o Jason? O Jason é um assassino de máscara de rock com facão na mão. Não. O Jason é um assassino de jovens que estão se descobrindo na sua sexualidade e muitas vezes desafiando as regras sociais e são brutalmente mortos quando estão exercendo esse tipo, essa ação na sua sexualidade. Você pode perceber, transou e sexta-feira 13 morreu. É simples, né? Você quer ficar vivo, no filme do Jason, não transe. Não transe. Porque você pode ver, transou, morreu, querido. Começou a beijar, o Jason já vai aparecendo, a musiquinha já vai começando. Né? E o que é isso? É exatamente isso. Né? São jovens que nos anos 80 estavam começando a desafiar situações, né? E sempre aquela coisa, campamentos que representam nos Estados Unidos é a burguesia, né? É o distanciamento dos pais com os filhos, que os pais mandam os filhos para os acampamentos para se livrarem deles, porque eles tiveram o ano inteiro livres por causa da escola e, de repente, a escola chata traz esses moleques para casa. Então, livra os filhos, manda todo mundo para o acampamento, né? Então, percebe? Não tem nada a ver com um assassino de máscara de hóquei, né? O Fred Krueger não é um assassino, é um assassino que vai atormentar o único lugar que talvez você tinha de refúgio no seu dia, seus sonhos. Então, olha como a indústria vai criando coisas, né? E hoje você tem o sobrenatural, hoje é um foco muito grande da indústria do terror. Por quê? Porque estamos tão vazios de uma espiritualidade legítima que qualquer barulho vai te lembrar alguma coisa ruim, né? E você aí alimenta isso dentro dessa indústria, né? Então, se nós não começarmos a construir de uma outra forma a sociedade, nós vamos ter graves problemas, porque daqui a pouco não vai ter estrutura química, né, que vai nos ajudar a recriar de uma outra forma isso. Perdão. Mas vamos ao que interessa, né? Porque, afinal, estamos aqui para falar sobre Jordan Peterson, né? E eu não vou falar para você as 12 regras, né? Porque acho que você deveria ler esse livro e vou passar por cima de algumas delas. Eu nomeei aqui quais são as regras, mas aí eu pensei comigo, não, vou, além de tudo, além de não falar todas elas, né, eu também não vou falar na ordem, né, porque acho que é isso, eu tenho que te instigar, né, não vou te dar pronto, quero te instigar porque você deve ler esse livro é um livro, ele é maravilhoso, né, então, 12 regras, e eu começo com uma regra que para ele entende, olha, se você
colocar essa regra nesse caos que nós vivemos, você vai começar a construir a sua vida de forma mais saudável. Esse livro tem uma característica. Eu falei isso esses dias. Ele está lá na prateleira do autoajuda, mas, para mim, livro de autoajuda, eu tenho um certo preconceito. Eu gostava muito, principalmente você pega um Dale Carnegie, né? Você pega mesmo o Dr. Stephen Covey, que eu fui aluno dele, que estão nestas prateleiras de autoajuda, né? Eram pessoas que eram muito parecidas com o Jordan. Eles estavam dando uma receita de bolo para você, mas não era uma receita mágica, não era uma receita passiva à situação, como, por exemplo, o livro O Segredo, né? Eu tenho assim um pé atrás com O Segredo, porque acredito muito nessa ideia da atratividade das coisas, que é um conceito quântico, né? É um conceito atômico de somos átomos e átomos que estão vibrando, trocando, portanto, se interligando e fazendo construções comuns dentro desse universo, mas é muito passivo, né? Você não precisa executar grandes passos, né? Você basta pensar, vou pensar que eu vou ter uma vaga do carro. Pronto, aí a vaga do carro aparece, né? Acho muito passivo. E esses livros que são muito passivos, o cara vai lá, pega uma dúzia de frases sei lá, do Nietzsche e faz toda uma construção, mas sempre muito passiva, né? Por exemplo, não revela o quão transpirador foi para o Nietzsche ter esse tipo de pensamento, né? Parece que tudo é muito mágico, né? E nem tudo é muito mágico, né? A própria Disney é um lugar muito mágico, mas é um trabalho manter aquilo funcionando, né? Manter os atores todos conectados no seu papel, né? Então, existe todo um transpirar, né? Então, eu tenho só problema em relação a isso. E este livro, ele dá sim uma receita, mas ele faz você transpirar e transpirar muito. Não é simplesmente pense que acontece, né? E em relação a uma das regras, a regra é a seguinte, que você tem que ficar com as costas eretas, né? Se você manter as suas costas eretas, se você tiver esta percepção de como você está andando em relação à vida, você já vai começar a ter enormes mudanças. E por que o Jordan fala isso? Ele vai para ele pega um sistema simples, orgânico, que é das lagostas. Então, as lagostas, para que as lagostas elas possam, no reino das lagostas, para que elas possam... Espera aí que entrou aqui uma... Resolveu agora, nesse momento, fazer a atualização, né? É maluco o computador, né? Só um momento. Aí. As lagostas, para que a lagosta que reina, a lagosta que tem lá na convivência entre elas, aquela que comanda tudo, é aquela que exerce uma postura muito diferente das outras pessoas, né? E aí alguém resolveu estudar isso e descobriu que a postura produz no sistema hormonal da lagosta, inclusive, uma mudança. A lagosta, no seu vínculo emocional, tem muito a ver com o ser humano. Ela produz serotonina. E o posicionamento da lagosta, quando ela está ereta, a sua produção de serotonina é maior. E aí o cientista que fez isso resolveu ver se no ser humano isso também funcionava. E aí qual foi a conclusão, e uma conclusão maravilhosa, que sim, a nossa postura, ela produz serotonina. Então, a forma como você caminha, a forma como você levanta, também falei isso essa semana, como é que você está levantando?
Como é que você levanta no seu dia? Se os seus primeiros 5 minutos são determinantes para como você vai viver o restante do dia. O João, numa das palestras, ele citou o comandante que fala sobre arrumar a cama, né? Uma das palestras aí que nós fizemos, ele citou que tem um vídeo na internet de um grande comandante dos Mariners, e ele fala: a primeira coisa que você tem que fazer é arrumar a sua cama. Porque é um ato tão simples, mas é um ato possível de você fazer. E se ao final do dia tudo for um fracasso, quando você chegar em casa, você vai ter um referencial de uma obra que você fez e que deu certo, né? E para começar o dia, você iniciando algo que é possível de você fazer, que faz parte do seu dia a dia, que te dá uma satisfação de limpeza, de organização, isso você já está computando isso em todos os seus componentes emocionais e na forma como você vai estar vivenciando. É energia, né? Tudo é energia, querido. Tudo que você faz está gerando energia. E quando você gera energia dentro desse complexo que é o nosso biológico, aí você está, além de criar uma esfera de propulsão, no sentido daquilo que você está vibrando, também você está criando um mecanismo interno que vai te ajudar a passar pelos desafios no seu dia a dia. A postura, ela também é um componente de dominação. E aí o Jordan, ele fala algo que eu acho muito interessante, né? Hierarquia não tem a ver com o sistema político-cultural. Olha que coisa maluca. A gente sempre achou que a hierarquia no mundo tem a ver com um sistema político e cultural, e não tem. Isso está dentro do ambiente da vida há mais de 300 milhões de anos. Antes de eu achar que existia capitalismo, antes de eu achar que existia comunismo, antes de eu defender o Bolsonaro ou criticar o Bolsonaro, defender o Lula ou criticar o Lula, olha, já existia a hierarquia no meio da natureza. E aí o Jordan é simples na frase, é categórico. Vai sempre existir. Vão sempre existir pessoas que estão numa posição superior e sempre vão existir pessoas que estão numa posição inferior. A grande diferença é como é que nós podemos criar um ambiente que é minimamente saudável para ambos. E esse é o desafio. E aí, sempre, ele volta isso para o indivíduo. Esse livro não é uma construção social. Esse livro não quer inaugurar olha, estou dando políticas públicas para que não tem nada a ver. Tem a ver com como é que você pode conviver com alguém que está numa posição superior e quando você chegar na posição superior, como é que você vai interagir com isso? E dentro dessa construção, a primeira coisa que eu tenho que saber é o meu componente, o sistema neuroquímico que eu carrego, ele é fundamental para me posicionar ou numa estrutura acima ou numa estrutura abaixo, igualzinho às lagostas. A posição da lagosta que se ergue vai fazer ela ter um componente biológico diferente e esse componente biológico vai ajudar ela a combater, a guerrear e a estabelecer o reinado dela perante as outras lagostas. E o que é mais interessante é quando ele fala que, para que eu me erga, aparentemente, eu tenho que me expor. E, aparentemente, eu tenho que ficar vulnerável. Só que o que é vulnerabilidade para alguns, para aqueles que estão construindo isso de uma forma muito séria, isso não é vulnerabilidade, isso é um estado de segurança. Quem está seguro pode se expor. Quem está seguro pode se abrir.
Quanto menos seguro eu estou, menos eu me abro, menos eu interajo. Quanto mais ameaçador é alguém para a minha vida, mais eu fujo dele, mais eu fujo dela. Porque me ameaça, porque me incomoda. Quem muito me incomoda, tenha certeza, não é a pessoa que está te incomodando. Algo, uma frustração, uma fragilidade que você carrega, isso é ativado por causa do espelhamento que aquela pessoa exerce. Agora, se eu estou num estado de segurança, eu posso até não ir com a cara da pessoa, isso é absolutamente normal. Mas aquela pessoa não impede o meu transitar, aquela pessoa não impede o meu ir e vir, aquela pessoa não impede as minhas permanências, né, as minhas interações, inclusive com ela mesma, né? O Alexander Lowen, que é o pai da bioenergética, por anos, e eu quando falo em energia, há 20 anos atrás, quando, por exemplo, eu sou de uma geração, e o João também é dessa geração, né? Que há 20 anos atrás, se você falasse de yoga dentro do ambiente religioso, você era taxado de Satã para baixo, meu querido, né? É adorador do diabo para baixo, né? Se falasse de meditação, eu lembro que tinha um livro que falava sobre eram práticas para você viver uma espiritualidade saudável. Aí o cara falava, um livro maravilhoso, falava de jejum. O João deve ter lido esse livro, né? Práticas espirituais, sei lá, não lembro o nome do livro, mas é um livrinho pequenininho, mas ele fala sobre jejum, sobre oração, e aí ele fala sobre meditação e ele tem que colocar entre parênteses assim, olha, não estou falando de meditação oriental, de busca de deuses, não sei o que. Então, o cara tinha que se explicar. Para usar uma palavra, ele tinha que se explicar. Porque ainda a gente vive muito isso, mas já houve assim, um peso absurdo, né? E quando eu comecei a estudar o Lowen, né, eu ainda estava muito inserido com esse olhar, né, e foi um choque, assim, porque o Lowen falava sobre energia, o Lowen tratava o corpo de uma forma muito livre, né? O nu como uma coisa muito livre, né? Uma apropriação de você, né? Uma coisa de você ter a liberdade, sair do estado do erotismo, ultrapassar isso, né? Que é muito saudável você vivenciar isso, você é muito saudável se olhar o corpo de alguém, né? Sem excitações, né? Sem você ficar enlouquecido, né? Isso é maravilhoso. E o Lowen trabalha muito isso. Imagina, quando eu comecei a olhar isso, eu entrei num certo parafuso da minha vida, né? Mas o Lowen trabalha essa ideia do corpo. O corpo é um referencial importantíssimo. Ele é da escola do Reich, né? E do Jan Reich. E o Reich, ele entendia que nós, no nosso corpo, nós produzíamos doenças que tinham a ver com o emocional. Olha que fantástico isso. Pessoas que têm determinadas doenças nas regiões do corpo, quando você faz uma análise vai para trás na vida dela, você vai ver traumas e estes traumas estão totalmente linkados com aquela região do corpo, né? O que há séculos atrás, os indianos e os orientais chamavam de chakra, e que nós, ocidentais, que somos extremamente preconceituosos, né, não sabemos nada do significado disso, né? É a mesma coisa, o cara não sabe o significado, acha que Shiva é uma representação de um deus, e é muito mais sofisticado que isso. Tem uma representação de uma ideia aquilo ali, né? E que, quando você relaciona com o comportamental humano, é brilhante, né? E a mesma coisa, os chakras, né? O Reich entendeu que nós tínhamos no corpo uma distribuição desta energia, e esta energia trazia uma somatização, trazia uma doença, só que os orientais já tinham esse olhar há mais de 5.000 anos.
né? Só que eles traduziam com cores e com estruturas que eles chamavam de chakra. Mas nós somos, né, muito melhores, né? Nós ocidentais somos muito melhores, né? Nós conhecemos tudo, nós sabemos de tudo, né? Aí nós desprezamos a cultura do outro, né? E o Lowen fala o seguinte: estar cheio de vida é... Primeiro, o que é estar cheio de vida? Se eu falar para você, me dê um exemplo de uma pessoa cheia de vida, né? Você pode me dar vários referenciais. E eu gosto muito desse do Lowen. Estar cheio de vida é respirar profundamente, mover-se livremente e sentir tudo com intensidade. Isso é alguém cheio de vida. Cheio de vida não é estar em Dubai. Cheio de vida não é estar com uma Ferrari, né? Cheio de vida não é sair aí comendo um monte de gente, né? Cheio de vida não é você viver uma vida enlouquecida, né? Viver a fama, viver o sucesso. Isso não é uma pessoa cheia de vida. Pessoa cheia de vida, primeiro, ela respira profundamente. A maioria não consegue mais respirar profundamente. A maioria só respira para não morrer. É um fato, né? A maioria não se move livremente. Quantas pessoas vivem num condomínio de luxo e não sai daquele lugar, não sai daquele cubículo envidraçado, não é? E quantas pessoas não sabem sentir, não têm a menor noção, inclusive dentro da própria questão da construção da sexualidade, né? Já falei isso uma vez e volto a falar. O fato de você se aliviar não significa que você teve um orgasmo. A sociedade atual sabe se aliviar. Colocou as construções corporais quase que de forma escatológica, né? Quase que de forma escatológica, mas não entende mais o profundo do que é um orgasmo, e orgasmo não tem nada a ver com ejaculação e não tem nada a ver com sexo, né? Pode ser uma das formas de se manifestar, mas é algo muito mais profundo, né? Algo, inclusive, que passa por uma questão da espiritualidade, né? Uma das outras regras que o Jordan fala é a forma como você se trata, a forma como eu me trato, né? Como é que eu estou me tratando? Como é que eu me percebo no meu dia, né? Volto a dizer, como é que eu levanto? Eu levanto de qualquer jeito? Eu levanto com a cara toda amassada e já vou para o banheiro escovar o dente, né? Ou eu levanto e aguardo 5 minutos. Todos os dias eu levanto e antes de levantar eu faço uma breve meditação. Todos os dias eu faço isso. Nessa meditação eu relembro quem eu sou, sempre. Eu nunca levanto da minha cama sem lembrar quem eu sou. Por quê? Porque pode ser que no decorrer do dia eu esqueça. E pode ser que no decorrer dos anos eu não consiga mais resgatar esse ser dentro de mim. Então eu sempre tenho esse cuidado. Levanto da minha cama, não levanto de qualquer jeito. Volto a dizer, a forma como você levanta vai ser a maneira como vai ser o seu dia. Se você não levantou já perceptível de quem você é, no decorrer do dia, meu amigo, você só vai ser o funcionário da empresa, você só vai ser a esposa e o marido, só vai ser pai e mãe, só vai ser alguém que exerce funções, mas não está realmente presente naquele lugar. Por quê? Porque você não lembra mais quem você é. Então, se eu não consigo me perceber, como é que eu vou realmente alcançar os meus sonhos? Como é que eu realmente vou construir uma vida? E, inclusive, para aqueles que estão comigo, como é que eu vou ser um pai verdadeiro se eu nem sei quem eu sou? Como é que eu vou passar algo verdadeiro para os meus filhos se no decorrer dos tempos eles vão falar, papai fala isso, mas, entendeu? Enche a cara de uísque toda noite, né? Então, tá falando para eu não usar maconha, mas, pô, ó, o velho bebe que nem um porco, né? Como é que eu, né? Então, fatalmente vai haver um conflito. Isso vai ser perceptível, né? O Jordan cita um dado que é interessante. Ele fala, as pessoas, elas recebem, vão no médico, recebem uma receita, 50% das pessoas, elas não comprarão o remédio.
Então, olha, o senhor tem isso, toma aqui a receita. Obrigado, doutor. O cara vai embora, 50% não toma o remédio. E 30% toma, mas toma errado. Não toma até o fim. Tenho certeza que na sala aqui, alguns já tomaram antibiótico e não foram até o fim. Ficou bom, começou a ficar bom. Ah, já tô bom, não precisa tomar. Só falta um. Esqueci só um, né? E por isso, inclusive, a indústria farmacêutica, o remédio é mais forte do que deveria ser. Porque ela já conta que você não vai tomar. Então, aquilo que era para ser 2, vira 4. Mas por que vira 4? Porque ela está contando que lá por terceiro você vai esquecer. Já vai tomar atrasado. Primeiro dia está com aquela dor de garganta terrível. Aí toma certinho. 14 horas você foi lá e tomou. 14 horas. Dia seguinte, 14 horas. No terceiro já está melhor. Aí já tomou às 16. 17h30, 18. Aí no quarto dia já nem toma. Já estou bem, não, sabe? Agora, ele fala um outro dado. Com o cachorro começou a tossir e o cachorrinho vomitou. Nossa, o cara já, primeiro, ele já corre para o veterinário. Se ele vomitar a noite inteira, ele não vai no médico. Ele vai melhorar. Uma hora vai melhorar. Né? Já está vomitando sangue, mas não, vai melhorar. Isso não é nada. Isso não é nada. Não é nada. Está vomitando verde. Não, não é nada. Nem o exorcista eu vou procurar. Não, nada. Já estou virando a cabeça. Não, não é nada. Isso não é nada. Isso não é nada. Só vai passar. Vai passar. Né? Agora, o cachorrinho vomitou, a pessoa já corre com o cachorrinho. O veterinário passa um remédio, mas na mesma hora a pessoa se endivida. Né? Não tem dinheiro no cartão, pede emprestado, porque tem que comprar um remédio para o cachorro. Então, nós tratamos geralmente melhor as outras pessoas, nós tratamos melhor os animais do que nós nos tratamos. Isso é quase que uma regra de ouro na humanidade. Né? E aí o Jordan ele vai nos levar a essa reflexão. Né? E por que você não se trata bem? E aí ele chega a uma conclusão simples, porque você se conhece. É tão simples a resposta, porque você se conhece. Então, você sabe exatamente tudo que você tem de maravilhoso e tudo que você quer esconder e não contar para ninguém. Você sabe exatamente tudo aquilo que você colocaria numa moldura e você falaria assim, nossa, olha, este sou eu. E ele também fala que aquilo que tem muito a ver com um livro chamado, do Oscar Wilde, chamado O Retrato de Dorian Gray. O Dorian Gray, a história dele, ele faz um pacto com o diabo porque ele não quer envelhecer. Ele era um jovem lindo e ele quer continuar lindo, né? Como o João, que é o Arlindo, né? Péssima essa piada, mas eu tive que fazer, né? Fui obrigado a fazer, né? Mas ele era lindo e ele não queria, e aí ele faz um pacto, só que aí o pacto é o seguinte, você não vai envelhecer, mas o seu quadro, ele vai se tornar quem você deveria ser. Vai virar a sua alma. E ele cada vez mais se torna um devasso. Ele era um jovem todo politicamente correto, moralmente, e ele se torna um devasso. Né? Uma pessoa totalmente sem limites, um cara... E o quadro vai se enfeiando. Né? E isso tem muito a ver com essa analogia, porque eu tenho este eu lindo e maravilhoso, né? E eu tenho um eu que é feio, que é um eu que eu gostaria que ficasse sempre escondido, que é o eu dos meus desejos, das minhas lascívias, daquilo que vem à tona em momentos nos mais diversos possíveis que eu não tenho controle, não é? É o que o Jung chama de sombra e que as pessoas não sabem nada, interpretam sempre de uma maneira muito errada o que é a sombra do ser humano, né? Inclusive, quando o Jung fala de sombra, ele fala dos referenciais principais que nós temos, inclusive o inferno, o diabo, né? Mas este local que todos temos e que
alguns momentos ele emerge, ele se coloca, ele é um lugar de muita consciência, não é um local que está distante de nós. E aí o que você faz com isso? Né? Você sabe o que é isso, você tem noção do que é isso. Por isso que quando você é chamado para se amar, geralmente é um dos atos mais ousados. Porque como é que você vai amar isso daí? Difícil. Melhor amar o cachorrinho, que é fofinho, né? É muito melhor. O cachorrinho é todo fofinho, tá? Ele sempre em casa, ele tá todo feliz sempre, né? É muito mais legal. Então, quando ele diz que nós devemos nos tratar de uma forma diferente, tem a ver com este ato, esta ousadia, que é inclusive divina. E aí ele cita Jesus. Vários momentos do livro ele cita Jesus, não é? E em Mateus 22, 37, Jesus fala o seguinte: o que Jesus fala? Ame ao próximo como a si mesmo, né? A ação do amor só pode ser construída a partir de você. Não tem como você amar o outro se você não se amar. E amar a você mesmo tem a ver com esse ato divino. Porque até então, e aí o Jordan, por isso que é brilhante, né? Duvido que a maioria já tenha percebido isso, eu pelo menos não percebi, né? Mas eu estou sempre no meu estado de ignorância, então pode ser que eu só seja ignorante, né? E o Jordan, ele fala o seguinte, né? Até Jesus ele inaugura algo que não existia. Porque até Jesus, o que vale é a coletividade. Portanto, você não precisa prestar muita atenção em você. Vale o que a religião diz. Vale o que o grande templo diz. Vale o que as grandes ações expostas perante o olhar público realmente são elas que vão te validar. Que é o grande conflito de Jesus com os religiosos. Jesus, quando ele fala do sábado, o religioso diz, você está contrariando a lei. E aí Jesus fala assim, não, mas você está pensando o contrário, você está falando que a lei que determina sobre o homem, e não é. É o homem que tem que determinar sobre a lei. É o homem que tem que ter a gerência da sua vida de confrontar, de avançar para além da lei. E não a lei que tem que restringir e determinar como é que o homem deve ser. Que é o que ele fala do sábado. Não foi o homem que foi feito para o sábado, é o sábado que foi feito para o homem. O sábado foi feito para nos ajudar na gerência, e não nós para dependermos do sábado. Então, Jesus inaugura um tempo que é totalmente avesso a todos os sistemas que até então estavam estabelecidos, porque todos eram coletivos. E aí Jesus vem e inaugura um tempo de uma individualidade espiritual com um único Deus. Olha que coisa. E aí a frase-chave é qual? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho na direção de quem? Deste indivíduo. Desta única pessoa. Não enviou na coletividade dos que estavam reunidos no grande templo de Israel. Não. Enviou na direção de um único. Por um único entrou e através de um único saiu. Se não acontecer no individual, não tem como se expandir na direção do coletivo. Se eu não conseguir me amar, e aí a Valéria falou isso, se eu não me engano, semana passada. Se eu não conseguir prestar atenção que Deus me amou na minha individualidade e não na minha coletividade,
Ele não me amou porque eu fui lá junto com o coletivo e ofereci sacrifícios, e ofereci incensos, não é? E eu me prostrei, e eu joguei panos de sacos de cinza em mim, roguei, ó Deus poderoso. Não, não fez nada disso. Ele me amou. Esse traste aqui que eu sou. Amou. Eu sempre brinco, quando Deus resolveu me amar, ele sabia o trabalho que ele ia ter. Sabia o trabalho que seria, os anos, como seria complicado lidar com o Rodrigo Teras. Nossa, gente, vamos chamar ele mesmo? Tem certeza? Né? Deus perguntando para os anjos. Vamos chamar, Deus. Então, vamos lá, vai ter trabalho, mas vamos lá. Né? É isso daí. Então, se eu não me enxergo, e aí eu tenho que me ver, eu tenho que parar de me esconder. Eu tenho que ver, sim, olha, tem coisas maravilhosas, mas, olha, tem umas coisas aqui, umas coisas que eu vou dizer, né? E eu tenho que aprender a lidar com isso, com essa minha individualidade, porque dessa maneira eu realmente vou começar a me amar, e se eu me amo, eu vou começar a ter uma vida e uma construção muito mais legítima comigo mesmo, né? A outra regra que ele fala, eu já vou passar para a última, né, porque eu já vi que o nosso tempo já está avançando, que tem a ver com também essa continuidade do se amar. Além de se amar, ele diz que você deve se comparar. Ele ainda diz que você deve ter grandes metas na sua vida. Sonhe alto. Mas não sonhe o sonho do outro. E quando você estabelecer grandes metas, crie elas grandes, mas com passos e pequenos passos. E quando ele diz pequenos, são muito pequenos que no dia a dia você vai executando para alcançar essas grandes metas. Por exemplo, eu, até a pandemia, e agora eu vou voltar a fazer isso, porque eu acho que agora já consegui me organizar de uma maneira melhor, mas até a pandemia eu tinha colocado, e no final do ano passado eu coloquei, eu vou escrever um livro. Então, uma grande meta, escrever um livro. Agora, para eu chegar na execução desse livro, que tal eu começar com pequenas metas? Acordar todos os dias tal horário e, durante tanto a tanto horário, permanecer na frente do computador, não importa, não estou inspirado hoje. Ótimo, que pena. Senta o traseiro e começa a estudar. Porque não tem essa. É uma meta. Eu quero atingir um objetivo. Então, escreva o que for. Escreva, reconte histórias. Né? Deixe fluir, mas escreva. Então, uma das metas, escrever. Né? A outra meta, tantos horários para eu pesquisar, tanto horário para eu organizar os meus materiais antigos, para ver se eu tenho referenciais. E daqui a pouco, quando você vê, depois de 3 meses, o que eu tinha lá, já 5 capítulos prontos e maravilhosos para serem publicados. E assim você vai tendo uma grande meta, mas executando pequenos passos. Se eu não coloco isso dentro de uma execução, sempre vai ser uma grande ideia. É aquela pessoa que vive na grande ideia. Você já percebeu? Já conheceu gente assim? Está sempre numa grande ideia. Ele está sempre para decolar. Sempre. Está sempre sentado no foguete. Mas ele não sabe ligar o foguete. Ele não sabe manejar o foguete. Ele não sabe se a roupa dele está no lugar certo, se a bota dele está correta. Não sabe nada. Mas ele vai decolar o foguete. Ele vai com certeza decolar o foguete. Né? E não vai. Porque ele só tem uma grande meta. Mas no decorrer do dia a dia dele, você vê que ele se perde, você vê que as coisas não funcionam, você vê que ele está sempre em reunião, está sempre fazendo coisa, está sempre executando. Mas ele nunca ultrapassou estas grandes metas, não é? Então, ele diz, tem uma grande meta, ele diz que crie essas grandes metas em pequenas proporções, e aí ele coloca algo que eu vejo que é
muito enriquecedor para as nossas vidas. O Jordan nos ensina sobre a distribuição de Pareto. Pareto foi um economista, um matemático italiano, que ele percebeu que tudo na vida tem uma regra do 80-20. Não sei se você já ouviu falar disso, mas deve ter ouvido. Mas só para dizer rapidamente, qual que é a regra de Pareto? A distribuição de Pareto diz que todas as coisas, as melhores coisas criadas no mundo, na verdade, a origem delas é 20%. Então, a primeira noção que o Pareto teve disso foi numa plantação de ervilha que ele tinha em casa. Ele percebeu que quando ele colhia as ervilhas, realmente as melhores, de tudo que ele havia colhido, as melhores estavam numa proporção de 20%. Aí ele levou isso para os parentes dele e percebeu que, putz, de todo esse mar de gente que tem, realmente eu posso contar com 20% da minha família. Aí ele levou isso para a Itália. De todas as terras ocupadas, os donos são 20%. E ele foi percebendo que na proporção do mundo, do dinheiro, da fortuna, e aí o Jordan avança na música, as produções musicais, as produções literárias estão sempre, são 20% que determinaram a mudança do mundo, de tudo que foi publicado, de tudo que foi exposto. São 20% que mudaram o conceito musical na história humana, de tudo que foi feito, de tudo que foi exposto. E aí ele também dá uma cacetada em todas essas pessoas que defendem esses políticos e essas ideologias. Independe do sistema. A desigualdade vai sempre existir. E ele vai além, e ele fala, não tem como você mudar isso. É do comportamento da natureza. A ousadia está em nós sentarmos e, a partir disso, como é que isso pode se tornar menos? E aí ele dá para nós, talvez, um sentido disso. Se é em 20% que tudo está distribuído, então, na sua individualidade, isso também acontece. Quais são os 20% das suas ações que, de forma contínua, vão gerar no total da sua vida prosperidade e abundância? Porque 20% de tudo que você faz determina o seu sucesso. Se você identificar e manter o ritmo disso funcionando, qual é a chance de você alcançar essa grande meta? 100%. 100%. Então, ele nos ensina nessa regra algo muito simples. Você tem que ter a regra como um juiz. E toda a regra tem que ter o ideal como um juiz. Então, ele vai determinar, olha, você, o juiz, determina o idealismo, né? O lugar certeiro que você tem que chegar. Só que o juiz também pode ser massacrante. Então, como é que eu vou lidar com esse juiz para ele não me massacrar no meio do caminho, para que o meu ideal não se torne um impossível da minha vida? E aí, mais uma vez, Jordan Peterson usa Jesus. E ele fala que a representação de Jesus, e ele cita Jung, tem a ver com essa Jesus nos evangelhos. Ele é a sua formação, então, aquilo que eu mencionei, ele está trazendo para você uma compaixão para você mesmo, um ato de se amar, só que aí ele joga o Apocalipse, que é o juiz, é o ideal, é aonde você tem que estar. Só que se você só tiver o Apocalipse, vai ser um massacre, que é como a maioria das pessoas vive. É uma exigência atrás da outra e é o idealismo que ela nunca chega. Mas ela está sempre perseguindo
e está sempre frustrada. Portanto, em algum momento ela vai estar doente, né? Agora, quando você encaixa esta autocompaixão junto com este ideal, portanto, com este juiz para o seu dia a dia, que vai te puxar, que vai te apontar dedos, sim, mas aí de forma muito mais saudável, aí você está numa autorregulação, e é uma autorregulação que aí entra, isso eu vou acrescentar. Você vai chegar no auge da sua vida, que é, você vai substituir a palavra evolução, que ela é péssima, péssima. Quem é cliente meu sabe que eu falo para eles, substitui essa palavra. Talvez você não entenda agora, mas no fim do processo você vai ver que isso fez uma diferença brutal. Eu não evoluo, querido, eu não evoluo nada, nada. Não sou melhor hoje do que ontem. E não serei melhor amanhã. Não acredito nisso. Isso é discurso para mim, isso é baboseira, né? Agora, eu acredito em transformação. Eu sou uma constante transformação. Contínua, maravilhosa, maravilhosa transformação, né? Mas não tem nada a ver com evolução. E tem muito a ver com isso que o Jordan fala. Quando você entende, tem esse ato de compaixão com você e este ideal a perseguir, este juiz maravilhoso, aí sim você entrou num estágio de constantes transformações e não evolutivo, né? E aí, só para encerrar, João, já vou encerrar. Eu cito aqui essa uma alegoria, e essa alegoria o Jordan ele fez no dia que eu fui ver. Não tem no livro, mas ele usou ela e para o resto da minha vida eu peguei ela, né? E é para mim muito da forma como eu me relaciono com Deus, inclusive, né? Lá no livro de João, no capítulo 14, 17, tem um trecho que fala sobre Pedro e Jesus. É um diálogo que Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, talvez a grande maioria aqui conheça essa passagem, né? Ele pergunta para Pedro se Pedro amava ele, né? E ele faz isso por 3 vezes, né? Pedro, você me ama, né? Pedro, você me ama, né? Pedro, você me ama, né? E ele pergunta isso, e a maioria das pessoas diz que isso tem a referência com o fato de Pedro ter traído Jesus 3 vezes. Então, Jesus queria, de alguma maneira, trazer uma cura para a vida de Pedro, né? E o Jordan, como eu disse para vocês, ele sai do discurso do mesmo, né? Pode até ser que a intenção de Jesus era curar Pedro, pode até ser, né? Mas o Jordan, ele traz uma outra abordagem, e essa abordagem, confesso para vocês, acho muito mais interessante, é a que eu levo para a minha vida. Ele diz o seguinte: no original, quando Jesus está dialogando, para nós, amor é só uma palavra. E no original, você tem várias maneiras de falar amor, só que a ação desse amor e o resultado é totalmente diferente, né? A Bíblia vai usar muito o amor eros, o ágape e o filéu, né? Então, geralmente, a Bíblia, quando quer falar de eros, que é algo mais sexual, vai usar esse... O amor pode estar encaixado, pode estar a palavra amor lá, mas, na verdade, é muito mais uma coisa, um tesão, né, do que um amor em si, né? Quando fala de filéu, tem a ver com fraterno, né? Aquela coisa que é além do familiar, né? Mas tem a ver com família, mas aquela coisa fraternal mesmo, quase que máfia, né? Tipo, aquela coisa que é tão comum que eu tenho com você que as regras de fora não determinam, mas é fraternal, é algo que é muito nosso, né? E o ágape, que é o divino, é o amor quando
a Bíblia diz, por exemplo, Deus amou o mundo, né, de tal maneira. É o ágape. Deus agipou, digamos assim, né, nas nossas vidas. E nessa frase, Jesus começa com ágape. Então, Jesus pergunta a Pedro, Pedro, você me ágape? E aí Pedro diz, claro, Senhor. E aí Jesus fala, Pedro, você me ágape? Ele fala, claro, Senhor. Eu? Claro que eu? Opa! Como não? E aí Jesus, ele muda o sentido. O terceiro amor não é ágape. No original não é. É filéu. Pedro, você me filéu. E aí Pedro saca o que Jesus está falando. Tanto que aí a Bíblia diz que Pedro se entristece. Porque Jesus está dizendo o seguinte, meu amigo, faça aquilo que você pode fazer. Você já tentou fazer o que você não podia. Você já tentou ser quem você não deveria ser. E já tentou mais me amar como você não conseguiria. Então, estou te dando uma dica. Faz aquilo que você pode fazer. E aí Pedro diz, ele responde como filéu, eu te filéu. E aí Jesus, cara, aí Jesus é Jesus, cara. E aí Jesus vira para ele e fala, então, meu amigo, agora vai e apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, enquanto você está nessa loucura, quer viver esse personagem santinho e maravilhoso, né? Você não tem a capacidade de fazer aquilo que eu acredito que você é capaz. Agora, quando você é você, em toda a sua integridade, inclusive nesses seus defeitos aí, que eu conheço, Pedro, né? Aí você vai começar a viver aquilo que eu te chamei para viver. Né? Eu vejo que é dessa maneira, né? Com mais transformação e menos evolução, nós vamos enfrentar o caos do nosso dia a dia e das nossas vidas, né? E desta maneira nós terminamos mais este tempo de reflexão. Ok, muito bom. Você vê que todo mundo está caladinho, prestando atenção, porque está muito bom, muito profundo. Nós agradecemos ao Dr. Rodrigo Teras por essas pérolas de ensinamento. Mas nós temos que seguir o horário, né? Então, vamos seguir o horário. Valéria já levantou a mão ali, mas doutor Diógenes, Cleusa, estão presentes, se quiserem falar também, fica à vontade, é só abrir o microfone e falar, tá? Vamos sem cerimônia hoje. Então, Valéria, pode ativar o seu microfone, fica à vontade. Ai, que delícia! Nossa, eu estou vibrando aqui. Muito, 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 muito bom. Tem tudo eu, hein? Eu tenho uma pergunta. Eu tenho já a minha resposta. Eu quero ver se a do Dr. Rodrigo Teras, que é um profissional da área, né, vai coincidir com a minha. Eu acho que são as mulheres, mas enfim. Quem se ama menos? Homem ou mulher? Responda, doutor. O seu microfone está pedindo aqui para mim, pedir para ativar o som. Não estou entendendo por que você não consegue.
Não? Não conseguiu? Ué. Deixa eu ver uma coisa aqui, se tem alguma coisa que eu posso fazer aqui. Agora foi. Ah, não fiz nada. Não entendi, Valéria. Quem ama mais, o homem ou a mulher? Agora é a Valéria que não consegue. Não, na realidade é o seguinte, a mulher, eu acredito que ela se ama menos, porque até pela maternidade, ela acaba, às vezes, colocando todo mundo na frente dela. Os filhos primeiro, o marido primeiro, a mãe, a sogra, enfim, ela, se sobrar alguma coisa, ela cuida dela, se sobrar o tempo. Os homens não. Eles deixam a família para o futebol, eles deixam a família pelos negócios, eles deixam, entendeu? Então, eles fazem o que eles gostam, quando eles querem. As mulheres estão sempre adiando esse projeto. E eu estou vendo que agora que eu aposentei, que eu tinha N planos, eu ainda continuo fazendo a mesma coisa, eu ainda estou em segundo plano, entendeu? Aí, por isso que eu pergunto, eu acredito que elas precisam se amar mais. Essa é a minha pergunta. São eles ou são elas, na sua experiência aí de consultório? Eu vejo que ambos têm enormes deficiências, né? É igual uma vez, e tem muitas pessoas que dizem, por exemplo, que a mulher é muito mais oprimida sexualmente do que o homem, né? Sim e não, né? Sim, porque dentro de uma construção social é muito mais difícil a mulher, hoje menos, mas assim, a gente tem 300 anos, 500 anos de uma cultura em relação à sexualidade da mulher, né? Que isso não se apaga do dia para a noite, por mais avanços que nos últimos 20, 30 anos isso. Travou lá, não está Travou. saindo mais. É o que o vídeo, a transmissão do Dr. Teras que está com problema. Vamos ver se o Dr. Teras restabelece a comunicação. Parece que ele está com problema de conexão. Pois é. Também Valéria faz uma pergunta aqui, deixa o moço na saia justa, até a internet dele trava. Valéria. Eu ajudei, até dei uma ajudinha. Mas sabe que enquanto o doutor Rodrigo Teles volta, Vai lá, Valéria, doutor João. essa questão, de fato, é uma questão delicada no relacionamento, porque eu acho que tem a ver também com a questão cultural, né? A questão cultural é que a mulher é do lar, é ela que cuida da prole, ela que cuida da casa, e o homem é o provedor, né? O homem sai para buscar e nessa saída ele aproveita a vida. Isso a sociedade, eu não estou aqui respondendo, dando a resposta do Dr. Rodrigo, quem sou eu? Mas é o que eu imagino, que a sociedade ela implantou isso com motivos óbvios, que é motivo de dominação mesmo. E aí as mulheres, com o tempo, elas vieram resgatando o seu valor social, e hoje eu acho que já existem mulheres que são verdadeiras donas de casa. E existem mulheres que são verdadeiras donas de si mesmas. Então, eu acho que está mudando. Tem casos, por exemplo, no Nordeste, que as mulheres têm 2 maridos e mandam nos 2 e está tudo bem. E tem casos que a mulher é provedora da casa
mantém a casa e mantém até o marido e está tudo bem. Então, eu acho que isso é uma mudança que... a mudança social, ela leva muito tempo para acontecer, né? Eu, por exemplo, eu sempre discuto com a minha esposa, porque ela fala assim, vamos sair, você paga a sua, eu pago a minha. Eu falo assim, não, mas você é meu marido, você tem que pagar. Eu falo assim, não, eu sou moderno, eu gosto de modernidade. Nessas Entendeu? horas é, né? O doutor Rodrigo Teles, eu acho que teve que desligar para voltar de novo. Então, eu brinco com ela, eu sou moderno, então eu gosto de casamento moderno. Mulher moderna, tem que pagar a conta, eu pago a minha, você paga a sua, sabe por quê? Porque eu não gosto daquele casamento tradicional, quando o homem que é o provedor, porque quando o homem é provedor, é uma desculpa para mandar na mulher. Então, não, vamos ser modernos, vamos rachar as despesas, e aí a gente começa essa discussão, às vezes no tom de brincadeira, mas é uma forma de colocar o assunto em pauta e acertar os papéis, né? Acertar os papéis. Só um instante, o doutor Rodrigo Teles está me mandando uma mensagem aqui no WhatsApp para eu ver qual que é o problema que ele teve lá. Só um instante. Eu concordo em parte com o senhor, viu? Não totalmente. Lógico, não dá para concordar com tudo mesmo. E acabou a luz. Ele falou. Ele falou que acabou a energia elétrica lá, mas já está... E a bateria dele não funciona? Então, não dá para concordar com tudo, mas se você faz uma observação social no passar das eras, é isso que aconteceu. Naquela época, o homem era provedor, mas ele era provedor, inclusive, do sentimento do que a mulher podia ter, do passeio que a mulher podia fazer, da roupa que ela deveria vestir. Ele era provedor da vida toda. E isso era usado como um instrumento de dominação. Agora, isso foi mudando socialmente, mas a mulher ainda não conseguiu, não digo a mulher, né, a sociedade em si, não conseguiu absorver toda a mudança. Então, você, por exemplo, disse, eu estou aposentada, mas eu continuo praticando as mesmas coisas. Por que será? É porque está internalizado, eu acho. Não. As mulheres, elas têm esse poder. Você vê que no tempo de Jesus, eram as mulheres que sustentavam o ministério dele com trabalho. Tem na Bíblia dizendo que elas teciam e vendiam e compravam terras e faziam negócios. A mulher, ela tem esse poder. Só que ela acaba se perdendo no se cuidar. Porque ela Mas se nós não estamos falando de envolve mulheres ocidentais, né? Nós estamos falando de mulheres orientais, que as mulheres lá era uma sociedade matriarcal, quem mandava era a mulher. No todo, assim, na política a mulher mandava, mas dentro de casa quem mandava era a mulher. Haviam regiões, mas, por exemplo, a oriental, por exemplo, do lado árabe, onde os homens tinham várias mulheres, né? Na verdade, ela não tinha esse poder de mando, porque ele tinha várias esposas. Então, não tinha que ele elegia, mas não tinha uma que mandava. Não existia isso, né? Então, eu creio que nós estamos falando de papéis. A mulher, ela desenvolve um papel e o homem o outro, que a ele há mais possibilidades dele se cuidar, dele investir no lazer dele, nos desejos dele. A mulher, geralmente, se ela tem, ela renuncia para se dedicar ao que ela ama, que ela acaba amando mais que ela, que geralmente filhos, netos, o próprio esposo, enfim, né? E agora, o Dr. Teles falou em relação à sexualidade feminina, que é mais complexa, mas que infelizmente, os nossos antepassados não ensinaram os homens a amar suas mulheres, né? E Jesus ensinou. Jesus foi o cara que, sabe, falou, gente, né? Como ele tratou as mulheres, como ele enfim. Os homens precisam aprender a amar suas mulheres, sabe? Com certeza. Se amam mais. Então, eles têm que baixar a bola um pouquinho, e perceber o quanto que ela depende do amor dele, né? As mulheres hoje, entre aspas, em sua maioria, até as casadas, são mal amadas. A gente chama, nossa, vive de TPM, é nervosa. Ela não recebe o que o parceiro deveria dar, né? Eu falo isso porque eu tive duas experiências, meu primeiro casamento e o segundo.
no primeiro marido totalmente egoísta e tal, quando eu divorciei, eu fiquei 20 anos dizendo para mim que eu jamais ia casar. 20 anos divorciada, dizendo que não ia casar mais de jeito. Eu fiquei tão traumatizada. E aí me apareceu um rapaz, 17 anos mais jovem, e eu sou amada, entendeu? Então, Bom, assim, existem homens que sabem amar. Agora, então, infelizmente, a grande maioria não. Ele eu jamais, sempre digo desculpa, que a questão ele não divide, ele me ganha permite, menos eu que sempre eu, digo que a qualquer questão coisa, não é ser homem ou mas ser ele não, mulher, não é deixa eu ser pagar o meu humano. jantar. Por Jamais. exemplo, eu posso relatar que eu estive casado também, me separei da esposa porque eu estava insatisfeito. Fiquei 15 anos separado, assim, não me meto com mulher dentro de casa nunca mais. E conheci Calma! uma 21 anos mais nova do que eu, que me ama. Uau! Então, é uma questão de experiência pessoal, não é por ser homem, Claro, eu acho, claro, por ser claro, mulher. claro. É por Por ser isso que humano, eu é complicado mesmo. perguntei no consultório dele, o que ele vê mais, as mulheres ou os homens se amando menos? Por isso que eu fiz essa, porque eu só tenho a minha experiência, né? Então, por Está com isso a que eu palavra, perguntei para doutor. ele, que é o profissional, né? Doutor João Arlindo, Voltou? Sim. Voltou não? eu estou ouvindo aqui, eu queria, Eba, mais um acho, opinião acho, masculino. acho, Neuza, foi você. Ela acho, sabe, porque agora eu liguei a câmera, eu estou aparecendo. pode, acho assim, fantástico, né? Eu gosto muito, eu fico muito mais ouvindo aqui, porque, Valéria, eu particularmente, isso é uma cultura mesmo, existe tudo isso, mas a gente tem uma grande responsabilidade hoje. Eu falo muito que a Getro, por meio do Dr. Teras, através, por exemplo, eu estou falando particularmente daquele programa que ele tem feito com Sextou Família e tudo mais, eu acho que isso tem um sentido muito... eu estou muito envolvido com isso, porque eu tenho 39 anos, né? Meu filho tem 3 anos. E assim, desde o dia que ele nasceu, desde o dia que ele nasceu, eu estive ali do lado dela, assim, eu que dei o primeiro banho, eu que peguei, eu que falei, não, isso não é, não vou ajudar, não, eu não estou ajudando, eu sou pai, eu vou fazer também. Eu era o cara que jogava futebol, eu via futebol, eu fazia tudo isso. E aí não se trata, eu acho que assim, é muito do que eu tive da minha mãe, dos ensinamentos que ela me passou, né? Ela falava para mim, ela falava, olha, você agora vai começar a namorar, não faça com a filha dos outros o que você não vai querer que faça com seu filho ou sua filha. E eu levei isso para minha vida. Hoje eu tenho, amanhã, na segunda-feira, eu faço 7 anos de casado, mas tenho 11 que eu conheço a minha esposa, né? Que nós começamos a namorar 4 e casamos, e tem 7 casados. Então, assim, e meu filho, eu crio ele com isso. Então, eu acho, doutor João Arlindo, que por isso que eu fico torcendo tanto para que essa questão levando para um outro sentido, assim, essa questão da família, que o doutor Rodrigo vem batalhando tanto nesse trabalho da Getro, mas assim, que particularmente para mim vem mudando a minha vida, porque a partir do momento que a gente entende o filho da gente, estou falando do meu filho, que é do sexo masculino, né? Meu filho, ele vai aprender, ele vai ter exemplo, aquilo que eu fizer com ele, vai me ver como eu vou me relacionar com a mãe dele, né? Como que eu trato a minha mãe, por exemplo. Então, assim, essas coisas, eu acho que tem o homem amar mais. Aí longe de mim querendo responder a sua pergunta, viu, Valentina? Nem sei se sou capaz disso, mas eu estou falando mais de uma coisa que eu vivenciei e vivencio, que é muito mais daquilo que eu recebi da minha família, na base ali, enquanto eu era criança, o que era respeitar uma mulher, o que era respeitar o meu pai, entender os papéis e simplesmente replicar isso com as transformações que o Dr. Tera falou. Então, é só a título de contribuição mesmo. Eu hoje tenho uma responsabilidade muito grande com meu filho, porque eu quero não que ele seja igual a mim, mas que ele seja além disso, ele transcenda, como muito o Dr. Teras fala. E eu acho que vem uma leva aí de pais agora, Valéria, que, é lógico, está muito longe do que deveria ser, claro que está, mas vem uma leva aí de pais agora que vem dando muito sentido nesse respeito, nessa coisa da mulher, enfim, do homem como também, de tudo.
mas eu acho que nós estamos no caminho. Está longe de ser o que deveria ser? Claro que sim, mas eu acho que esse amor hoje, por exemplo, a gente tem uma grande responsabilidade, tem muito a ver lá atrás. Por isso que eu estou batalhando tanto, eu falo com o doutor Teras, sempre falo parabéns por esse trabalho da Getro, da questão da capelania familiar, porque vai fazer toda a diferença para chegar onde você está dizendo aí lá na frente, né? Que é essa questão do amor pelo próximo. Desculpa, me alonguei um pouquinho, empolguei aqui. O doutor Rodrigo Teras está de volta aí, parece que pelo celular, né? Então, na verdade, eu passo a palavra. Estou no 4G aqui, internet não funcionou, deu um apagão e não voltou, né? Mas ok, vamos ver até onde esse 4G vai, mas estamos aqui. Mas só respondendo, né? Perdi a riqueza aí do que vocês falaram, mas é gravado, né? Então vai ser bacana eu depois ver o que foi dito aí. Mas só eu não acredito, Valéria, como eu dizia, né? Eu acho que ambos nós temos ainda uma precariedade muito grande em relação tanto ao homem quanto à mulher, né? O que eu falava, o fato do homem fazer mais não significa que ele realmente o faz, né? Nós temos aí uma cultura de meninos, mulheres que iniciavam a sua vida sexual muito no casamento e às vezes de uma forma muito agressiva, muito difícil. E alguns podem falar, mas o homem começava antes. Mas e que forma de começar, né? Sendo arrastado pelos tios para um bordel, né? Sendo quase que estuprado por uma outra mulher, né? Ou algumas famílias induziam aquela pessoa que era uma empregada a ficar com o menino, né? Então são culturas de uma perversidade ao masculino total, né? É uma perversidade que está até hoje de meninos que com 16 anos estão tomando Viagra porque assistem nesses filmes pornográficos, esses atores que tem toda uma produção por trás, mas são postos como negativos, né? Mega, ultra, homens todo-poderosos, né? E com um total distanciamento do que é a vida real, né? Do que é um sexo real. Mas é o referencial deles. Então, o cara com 16 anos, ele precisa ser o mega ultra, porque senão... E olha que vida triste isso, né? Que falta de percepção de si mesmo. Enquanto nós não nos percebemos, que é o que o Jordan Peterson fala, se eu não perceber quem eu sou, se eu não perceber os meus desejos, se eu não perceber os meus prazeres, as minhas sensações das mais simples, como quando eu era criança, a simplicidade do colo, do ato de eu ser amamentado, que tem tudo a ver não só com o aspecto do alimentar, mas do acolhimento, do amor, de uma troca, né, de uma energia. Se eu não tenho essa simples percepção de como foi isso, imagina num processo sofisticado como um ato sexual, né? Imagina num processo sofisticado como conviver com alguém, né? Então, enquanto eu não perceber a minha individualidade e ela não passa por essa questão de gênero, né? Acho tão chato esse tipo de argumentação como hoje nós temos, homem, mulher, o papel do homem, o papel da mulher, né? Como se historicamente esses papéis foram saudáveis sempre, né? Parece que há 40 anos atrás todos os homens eram muito saudáveis, todas as mulheres eram muito saudáveis e hoje, por causa desses grupos terríveis que foram para o poder, perverteram tudo e agora nós vivemos um drama social. Nunca foi saudável. Nunca foi realmente acolhedor para ambos os lados, né? Um homem tem enormes dificuldades em relação ao corpo feminino, né? Fica aí uma dica para todos os homens, né? Seio não é sintonizador de televisão, né? Que você fica mexendo achando que está sintonizando uma televisão, né? O seio da mulher é cheio de
de situações nervosas, é delicado, né? Se apertar machuca pra caramba, né? Então tem um outro referencial de corpo que não é o meu e que eu tenho que me colocar nesse sentido de aprendizado com aquela companheira. E a mulher a mesma coisa. Eu tenho que colocar nesse sentido de aprendizado, né? De ambos chegarem num estado de, olha, não sei nada, cara, né? Não tô aqui para ser, perdão da palavra, né? Se alguns se chocarem, perdão. Não tô aqui para ser o foda na cama, né? Tô aqui para ser eu. E junto com você, puxa, a gente pode criar uma história muito legal aqui, né? De amor, de cumplicidade, de troca de prazer. Então, eu vejo que é isso. Todos os meus clientes, eu tenho sempre que direcionar ele. Não acho que chegam melhor, né? Não acho que o homem ama mais, acho que não sabe da mesma forma que a mulher não sabe, né? Nós precisamos nos achar nessa individualidade. Ok. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Doutor João, eu Sim. gostaria, só para mim poder aproveitar o doutor Teres, que às vezes eu não consegui me expressar no momento que eu falei só porque o doutor Teres, vamos dizer, né, ele é o entendedor da questão. Às vezes, eu não sei se tem isso a ver, doutor Teres, até foi uma interpretação minha quando eu estava conversando com a Valéria e com o doutor Arlindo, e foi muito bacana o nosso bate-papo aqui, nesse intervalo. É porque quando ela fez a pergunta, me fez lembrar lá atrás, doutor Teres, muito do que o senhor vem ensinando com a questão da capelania familiar. Não se trata, porque isso, lógico, que vem de sistemas antigos, os nossos antepassados, aquela coisa toda. Mas, por exemplo, alguns amigos também que são pais de meninos 2, 3, 4 anos, eles vêm sendo pais um pouco diferentes daquilo que nós aprendemos dos antepassados, né? Meu pai já foi um pouco diferente do que o pai dele foi. Então, eu penso que essa responsabilidade que nós temos com os nossos filhos, no caso, igual eu tenho o meu filho hoje, eu acho que esse exemplo esse sistema que ele vê, como funciona, eu acredito que isso também começa a mudar um pouco. Então, eu acho que vai um pouquinho além de ter que se o homem ama mais ou a mulher ama mais. Eu acho que é muito do que ele tem como exemplo, do que ele aprende, a criação, desde os valores dele, que é trabalhado desde criança, quando lhe é permitido determinadas situações que às vezes outros não seria. Por exemplo, eu conheço um amigo, e aí eu estou falando da minha idade quase, ele já é diferente. Teve um dia que o menininho dele chegou no filho dele. Hoje o filho dele ele é mais velho do que eu, o filho dele deve estar com uns 11, 12 anos. O menino dele chegou no supermercado, ele foi pegar um iogurte. A hora que ele ficou olhando o iogurte, que ele foi pegar o iogurte, ele virou para o menino, o pai dele falou para ele, falou assim, eu falei, você não vai pegar iogurte? Ele falou, não vou não, tio, porque meu pai falou que o iogurte é rosa, o iogurte não pode. Então, assim, aí como que essa criança vai crescer? Qual que é o exemplo que ele vai ter em relação à mulher que ele vai ter? Por exemplo, como que ele vai tratar? Se é isso que ele vê. Aí é um pai que gosta de futebol, é um pai que só vê futebol, que só bebe, que gosta de churrasco, que gosta de futebol. Eu, por exemplo, tenho um amigo que ficou chateado comigo. Falou, pô, Joyce, depois que você teve seu filho, você não joga. Ele acha um absurdo. Agora tem pouco tempo que eu voltei a jogar um pouquinho, mas termina, eu já saio correndo, eles não entendem que eu tenho que... Eu marco para um horário cedo, que eu quero chegar em casa, pegar meu filho acordado. Eu, papai, onde você foi? Eu falo, papai estava jogando bola, mas acabou e eu vim. E eles não entendem, os meninos, e o pessoal fica lá até tarde da noite bebendo, aí aquelas brincadeiras, né? É a mulher. Aí teve um dia que a minha esposa me ligou, mas é porque ela precisava que eu comprasse uma coisa do caminho, ela, Joyce, você já tá vindo? Aí todo mundo virou, lá, ó, é a sua mulher? Não, é a minha mulher mesmo, eu já tô indo embora. Vocês pensam o que vocês quiserem, eu tô indo ver minha família, até logo, muito obrigado. E assim, eu queria... É porque, doutor João, eu falo o seguinte, assim, eu tenho o maior prazer, eu fico louco para acabar o horário quando eu não estou em casa, que eu estou trabalhando, que eu estou fora, para me voltar para casa. E eu não entendo pessoas que não querem voltar. Tanto que é bom voltar, ter sua esposa, o seu filho, a sua família, né? E assim, tem a ver com isso, doutor Rodrigo, também, por exemplo, pode ser que nós tenhamos uma leva de crianças que com esses exemplos possa melhorar isso? Eu sou muito, nesse caso, Jorge, eu sou um cara assim
eu vejo muito, é igual o racismo americano, entendeu? Eu acho que você só tem um Obama porque uma geração de racistas simplesmente eles morreram. Eles não foram mudados, né? Eles morreram. É diferente, né? Uma outra geração de pessoas. Por isso que eu falo que não existe uma evolução, existe uma transformação da sociedade. Não houve uma evolução, porque os racistas morreram racistas, né? E novas pessoas com uma outra identidade tomaram os seus lugares, tomaram a delegacia, tomaram os cargos públicos, as universidades, né? E fundaram uma outra sociedade, né? Então, eu não vejo, por exemplo, que o seu amigo aí, que acha que iogurte é rosa, eu não acho que ele vai melhorar. Eu acho que ele vai continuar assim, né? E a chance desse filho melhorar, talvez sim exista, mas ele não vai melhorar porque ele vai se transformar numa outra coisa porque ele quer se transformar, né? Ele quer ter outra percepção. Falo por mim, George, falo por mim. Eu me achava o ser mais iluminado do mundo, né? Eu realmente achava que eu era livre de preconceitos, eu era acolhedor, né? Que eu levantava cantando We Are the World, We Are the Children, né? Eu me achava realmente um personagem da Disney, de tão mágico que eu era, né? E um dia me fui confrontado e, cara, eu tenho várias questões racistas sem eu perceber, né? Eu faço comentários racistas sem eu perceber e eu tive que mudar isso. Tive que mudar, né? Tive que me colocar, tipo, por que eu conto piadas, né? Com questões de raça, questões pejorativas, né? Eu não posso ser engraçado de uma outra maneira. Será que eu preciso ser engraçado trazendo para o outro um peso e um peso que aos poucos valida uma série de outras referências extremamente nocivas, né, para a vida dele? Então, se eu não... Aí eu vejo que é uma transformação, mas é um ato e um ato de muita, porque aí você está mudando uma série de referências. Então, eu posso me transformar num cara acolhedor ao feminino, né, sem essa demagogia chata, né? Porque outro dia eu vi uma pessoa num programa foi falar da mulher e aí sempre coloca assim, não, porque não fala assim, tipo o cara foi falar da Oprah e ele não colocou assim, ela é uma grande empresária, coloca assim, não, ela é uma mulher que é uma grande empresária, como se tipo precisa destacar que ele é mulher. Você destaca que o cara é homem? Quando você vai falar do grande gestor, você fala assim, o homem Bill Gates. Não, você fala o empresário grande Bill Gates. Mas é isso. Aí você precisa destacar, não é? É como se... Não, destaque a grandiosidade que ela é em si. Porque já está claro. Você já colocou ela na postura de que ela é grande. Acabou. Né? Então, eu acho que são estas coisas que, aos poucos, se eu começar a introduzir na minha vida, eu consigo aí ter uma transformação de uma sociedade muito diferente, né? Que é o que o Jordan fala. É muito mais individual do que gigantescas mudanças sociais. Ok, muito bom. O debate foi bom e eu quero agora, já estamos avançados na hora, passar para os finalmente. Eu sou um colecionador de frases. Tem gente que coleciona selo, tem gente que coleciona isqueiro, tem gente que coleciona gente. Eu coleciono frases, eu gosto de colecionar frases. E tem uma frase aqui que se encaixa muito nesse que foi debatido aqui, que é do filme Guerra nas Estrelas, do Mr. Spock, e ele fala o seguinte: qual a lógica de estar longe se não amar pelo que voltar? Então, se você não tem amor para que voltar, Diógenes, por que sair da festa mais cedo? Essa é a questão, né? Está bem centrado naquilo que você compartilhou conosco. Mas, indo adiante, eu tenho aqui também uma outra frase para terminarmos, fazer o nosso institucional. Tem uma frase aqui do Jordan Peterson,
E ele diz o seguinte: quando você tem algo a dizer, o silêncio é uma mentira. Então, Valéria, é isso aí. Nós temos que dizer para poder melhorar a pessoa, nós temos que contar aquilo que nós entendemos como verdade, e às vezes até pode não ser verdade aquilo que nós entendemos verdade, e a pessoa poderá nos corrigir, nos aprimorar, ou a carapuça vai servir e essa pessoa pode ser transformada. Então, esse é o papel do getriano. E com isso eu quero pedir a todos na sala que sejam uns replicadores dos conhecimentos que são adquiridos aqui nessas palestras, todas elas, que são de muito valor, sejam replicadores para que mais pessoas possam ser alcançadas. E eu não me canso de dizer, convide, insista para que a pessoa participe. Põe ela do seu lado, sentada contigo, para que ela participe, ainda que seja só como ouvinte, mas porque eu sei que assim ela pode reverberar isso no seu contexto de atuação, ela pode ser um reverberador da energia positiva, da luz positiva que é lançada aqui através desse canal de conhecimento. E com isso, ela, se for um diplomata civil humano e humanitário, ela não vai ser apenas um portador de uma credencial, de um distintivo, apenas para ter maior fluidez na sociedade, mas ela vai ser um portador de boas novas, que é isso que interessa. E eu quero aproveitar também e falar das próximas palestras, que na terça-feira nós teremos uma palestra maravilhosa, que será capitaneada pela nossa querida Cleusa Badanay, que trará consigo a doutora Heloísa Arruda. A doutora Heloísa é promotora de justiça do Estado de São Paulo, tem uma vida atuante em pró das pessoas em vulnerabilidade, na área de direitos humanos, e muito conhecida internacionalmente. É uma pessoa de grande peso na sociedade jurídica e na sociedade de modo geral, principalmente nessa área de recursos humanos, direitos internacionais. Então, é muito rica essa participação, por isso eu insisto que convidem pessoas. Na quarta-feira, nós teremos aqui o Pietro Júnior. Pietro Júnior é um comunicador da televisão, um âncora de um programa de TV na região da Grande São Paulo, tem 45 cidades atingidas pelo seu programa de televisão, na região de Campinas e toda aquela região, e ele trará o tema: como sentir a minha falta? Empoderamento do ser humano frente ao mundo. E ele vai entrar na tônica desse isolamento social que nós vivenciamos e experienciamos ultimamente. E na quinta-feira nós continuaremos uma viagem pela Bíblia, que é o quarto episódio, com o nosso querido Dr. J.B. de Oliveira, que inclusive mandou uma mensagem pedindo desculpa de não estar presente nessa reunião por afazeres pessoais. Então, e na sexta-feira e sábado teremos novamente o Dr. Rodrigo Teras, que oportunamente será anunciado aqui o tema. Então, são esses nossos microfones. Agora os senhores podem abrir o microfone para as despedidas. E desde já, em nome da JET International, eu agradeço a presença e a participação de todos. Boa noite a todos. Obrigado, gente. Foi um privilégio estar aqui hoje. Obrigado, viu, Valéria? Coisa do Cleusa, né, doutor João Arlindo, doutor Teras e a todos. Obrigado pela oportunidade. Foi ótimo. Boa noite a todos. Farewell. Wiedersehen, goodbye. Okay. Obrigada, doutor Teras. Valéria. Fábio. Mulheres fortes. Sempre aqui. Sempre aí, eu sei. Fábio, não Fábio, só gente, de ele fica êxito, sem vídeo, fortes, ele enquanto trabalha, ele ouve as palestras. Então, é como minha avó dizia: enquanto descansa, carrega pedra. É isso aí. Doutor Teras foi brilhante, mexeu com todos nós, ó, temática 10. Foi muito bom, foi muito bom. George, Okay. Leiam George Peter. Foi lindo. Pode deixar. Pena que o senhor perdeu a parte assim. Totalmente. Rolou um debate caloroso. Com licença de todos, eu vou encerrar a sala. Uma boa noite. Valeu, Okay. senhor Joelino. Boa noite. Gostei também. Família. Tchau para todos. Aqui na saudade, como eu disse, minha esposa está lá no Brasil. Eu ia primeiro, ela viria depois. Aí veio a Covid-19, prendeu ela lá e me prendeu aqui. Então, aproveite que vocês estão com a sua família e aproveite o fim de semana com a sua família.
Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Fábio. Tchau. Deus abençoe a todos. Tchau. Valeu, Diógenes. Gostei muito, gostei muito.